Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu esqueci de avisar no bloco anterior, no segundo bloco, que esta entrevista seria extraordinariamente, nós voltaríamos a fazer a entrevista via web, via internet, porque os nossos entrevistados não estão por aqui. E interessante conversar sobre educação agora, nesse terceiro bloco, para nós percebermos a distância que está havendo entre aquilo que é executado pelo poder público e aquilo que está sendo praticado pelas instituições privadas, algumas instituições privadas, claro, né? Não são todas. Porque, olha, o Márcio Vieira e o Elton, você vai me perdoar, Elton, mas eu certamente não vou acertar o seu sobre... Só o Márcio? Ah, então perdão, só o Márcio Vieira, porque aqui está a indicação de que havia a presença do Elton também, mas menos mal. Vou dividir a tela com o Márcio Vieira, que é o representante aqui do grupo Maple Bear. E o assunto é um assunto muito interessante, porque mostra como que a Maple Bear ela está utilizando ferramentas que para alguns são ferramentas de trabalho, para outros são ferramentas de diversão, hobby, mas para a Maple Bear é um instrumento para educação, para apresentar diversos conceitos matemáticos, físicos, químicos. E é com o Márcio que eu divido a tela. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, obrigado por nos receber aqui, né? Uma satisfação muito grande poder explicar um pouquinho mais sobre esse projeto. Bom, e eu fiz toda essa propaganda, mas não disse qual era esse instrumento, né? O instrumento que eu estou falando, que para alguns é um instrumento de trabalho, no caso aqui, os nossos repórteres cinematográficos utilizam os drones para poder fazer imagens aéreas nas situações em regiões mais isoladas, olha só. Só que alguns utilizam isso aí para hobby, só que a Maple Bear está utilizando o drone para ensinar a meninada, ensinar os alunos, ensinar conceitos matemáticos e físicos. Ô Márcio, eu queria saber como é que surgiu essa ideia, como é que vocês viram neste instrumento uma possibilidade de qualificar a educação? Bacana. Na verdade, essa ideia surgiu dos cursos que a gente via que existiam no mercado de tecnologia educacional, como robótica, que já é bem mais conhecido. A gente vê um pouquinho aí de programação, né? De aplicativos, games, né? E o bacana é que a gente pensou o seguinte, olha, ok, vamos levar uma ferramenta que gere engajamento nessas crianças, que para essa geração, que é a geração digital, mas que a gente conseguisse permear essa solução tecnológica como uma ferramenta para tangibilizar conteúdos que as crianças, muitas vezes, em sala de aula, elas veem de uma forma bem abstrata. Quando você pega uma criança para explicar para ela a diferença de peso e massa, onde você tem que introduzir noções de gravidade, isso numa sala de aula acaba sendo uma coisa muito abstrata. Quando você leva para dentro da sala de aula e mostra, você pega um drone, você mostra o drone, né? Que a criança, por que ele cai? Por que ele tem que girar a hélice? Que tem que existir uma força. E quando você começa a mostrar desta forma, eles começam a entender. Quando você pega e coloca um exercício para eles de vamos fazer um avião de papel aqui para vocês entenderem por que tem sustentação, se o avião de papel parar no ar ele vai cair, mas se ele tiver em projeção ele vai continuar voando, né? Aí você também pode colocar, peraí, mas esse avião voou, esse drone, o avião voou daqui até a outra mesa. Qual a distância da mesa? Bom, a gente tem a distância, a gente sabe o tempo que ela levou para fazer, a gente cronometrou o tempo. Então, isso nos vai trazer um conceito de velocidade para essas crianças. Então, você começa a dar sentido para muita coisa que ele vê em sala de aula de uma forma bem abstrata.
essa foi a primeira, o primeiro módulo que a gente pensou para criar a Drone Kids. Já no segundo momento, a gente criou um módulo que aborda os assuntos relacionados à quarta revolução industrial, os pilares da quarta revolução, que são internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, a gente fala um pouco sobre Big Data, são todos esses conceitos, impressão 3D, todos esses conceitos que vão ser úteis para que eles tenham no futuro carreiras que hoje a gente sabe que nem existem ainda, né? O drone também é uma ferramenta que é muito divertida, então a criança no momento de descontração, fazendo até um entretenimento, ela acaba recebendo conteúdos educacionais durante esse processo. Isso faz com que eles fixem com muito mais facilidade os conteúdos que a gente quer passar para essas crianças. Márcio, né? Sempre trazendo para a ludicidade, né? Claro, agora tem um aspecto que eu não poderia deixar de perguntar para você, que é o educador. Queria saber como é que como é que nasceu esse projeto, né? Essa ideia, e a figura do educador, porque o professor, para poder usar estar nesse projeto Drone Kids, ele precisa estar muito bem preparado, porque são vários conceitos que têm que ser trabalhados com os alunos. Eu queria saber o processo que levou a Maple Bear a formar esse educador. O que acontece, assim, lembrando que a gente trabalha com uma questão de entretenimento educacional, a gente não tem a pretensão de substituir conteúdos vistos em sala de aula. Hoje, a gente fala de forma muito conceitual e toda a nossa plataforma de metodologia educacional, ela fornece para o educador um roteiro de assuntos e abordagens que ele vai ter que fazer durante todas as aulas. Então, ele vai iniciar a aula seguindo um roteiro e passando as atividades, muito mais do que a criança traz de conhecimento. Então, a gente usa uma questão de metodologia de educação ativa e sala invertida, onde o professor está ali como um facilitador. É comum hoje, essa geração, ter um monte de conteúdo difuso, porque eles têm acesso à internet, eles têm acesso a uma infinidade, a um universo de informações, e eles chegam com essas informações, às vezes pulverizadas e com uma questão de desconexas, né? E está ali o nosso facilitador, o nosso educador, né, o docente, ele está ali para dar sentido à coisa. Então, é muito mais partindo do que a criança sabe, né? Um exemplo bem claro, a gente fala para as crianças, olha, vocês conhecem a tecnologia drone, ok, eles conhecem, mas o que vocês sabem que essa tecnologia funciona? E aí começa a surgir uma série de questionamentos. O drone voa no espaço? Ok, vamos tentar ver junto isso, se o drone voa no espaço, se faz sentido isso que você está me perguntando. Então a gente começa a conceituar a questão de voo. Bom, para você voar, tem que ter uma referência, porque senão não é voo. No espaço você tem referência? Porque a gente sabe que está voando porque está fora do chão. Então a gente tem um referencial do chão. Quando você fala no espaço, cadê o referencial? Pode ser a Lua, pode ser o Sol, pode ser a Terra. Então você não tem esse referencial. Você não tem sentido falar de voo em drone no espaço. Então a gente começa aproveitando tudo o que a criança sabe, e isso com a participação de todos de uma forma bem colaborativa, passar esses conteúdos, né, dessa forma. Então a gente não tem grandes dificuldades assim, de capacitar esses professores para isso. Ô Márcio, eu estou vendo ali que é uma grande festa, né? Você usa a palavra lúdica, de forma lúdica, mas a meninada, enquanto você está falando, nós estamos colocando algumas imagens, é uma grande festa para a meninada ali. Bom, eu queria saber o seguinte, se já é possível, Márcio, com essa pergunta eu encerro a nossa conversa, se vocês já têm condições de fazer uma avaliação a respeito do impacto desse projeto Drone Kids, em relação à questão de assimilação de conteúdos. Já tem alguma coisa que pode ser apresentada, não? Pode sim. Boa pergunta. Já em 2019, a gente foi a única empresa educacional a ser convidada para participar da BET Show Londres, que é a maior feira educacional do mundo, que acontece no mês de janeiro, né? E quando a gente foi apresentar o nosso projeto, eram mais de 600 expositores, com o Google for Education, Microsoft, grandes players de educação, né? A gente
foi apresentar o nosso projeto de forma a ser convidado para isso, né, porque a gente estava trazendo uma inovação de tecnologia para dentro da sala de aula. E ao final desta feira, desse evento que é relacionado à educação, isso a nível mundial, a gente sagrou-se, né, como top 8 em soluções educacionais e de relevância para a sociedade. Né? Isso foi uma grande validação que a gente teve, isso na avaliação dos educadores. Né? E a gente tem N cases, né, de pais, alunos que a criança começou a se interessar mais pelos assuntos de matemática, de ciências dentro da sala de aula, uma vez que começou a fazer sentido o que ele via sem muito interesse, mas que quando ele começou a ver isso na prática, no mundo real, passou a ser uma coisa mais interessante. Então a gente tem algumas avaliações assim que pais e professores já nos descrevem que a criança passou a se interessar mais, a perguntar mais, a se envolver mais nessas disciplinas. Eu já estou convencido de que matemática, química e física depende muito da forma como essas ciências são apresentadas. Nosso interesse depende da forma como essas ciências são apresentadas. Ela fica bonita dessa forma aí, né? Muito obrigado, viu, Márcio, pela sua participação aqui. O prazer foi meu, muito obrigado. E espero, assim, o máximo possível que as crianças se envolvam nesses projetos, porque isso é o futuro. E a gente quer preparar essas crianças para esse futuro. Muito obrigado. Desta forma, nós encerramos a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.